Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu estou com Cristina Guedes, ela vai contar para a gente um pouquinho da sua história. Cristina, eu estou muito contente de você estar aqui com a gente, você que é a última da sequência aí dos compositores em destaque, a arte de cantar e encantar. Nós demoramos para chegar até você, mas se a gente for olhar bem, até que passou rápido. Quem é você, Cristina Guedes? Oi, tudo bem? É um prazer. Confesso que eu fiquei assim, muito ansiosa. Quem eu sou, né? Eu sou uma sonhadora. Já gostei. Eu sou uma sonhadora e eu acredito, né? Quando a gente tem sonhos, a gente acredita no potencial da gente. A gente é o combustível para a vida, né? Sonhar. Então, Ô, Cristina, eu já falei com 39 amigos seus e me parece que é uma coisa, um lugar muito comum para todos vocês compositores. Vocês começam a escrever muito cedo e não sabe direito que o que vocês escrevem é composição, é música. Que memória mais antiga que você tem relacionado à música, Cristina? E eles estão pedindo para mim, para você abaixar um pouquinho mais sua câmera, a gente está vendo você só de olho. Isso, Cristina, agora sim, agora sim. Obrigada, Cristina. assim, Então, a memória que eu tenho é a infância, né? Então, assim, eu brincava de cantarolar e eu inventar música, cantando, sozinha, entendeu? Então, assim, depois que, agora, com uma certa idade, que me veio nas lembranças, que, na realidade, o que eu já fazia, né, era gostar de estar inventando, de escrever música, inconscientemente, né? Como é que era na sua casa, Cristina? Você lá na infância ainda. É, por exemplo, né? Eu gostei muito. O Antônio Carlos conta que na casa dele, o pai dele gostava de cozinhar, fazer bolinhos lá e reunir ele, os irmãos, para que eles pudessem ouvir música pelo rádio. E isso era o gosto do pai que ele estava apresentando para os filhos. Como é que era na sua casa? Tinha rádio? É uma casa sertaneja? É uma casa de interior? É uma casa da cidade? Como é que É uma, era isso lá? é, é uma casa de interior, de fazenda, né? E a mesma casa. Então, assim, o meu pai, ele sempre gostou, né, de contar histórias, e também lá em casa a gente tinha rádio, né? Então, o rádio a notícia, ela chegava ali, 11 horas da manhã, que tinha um rádio. Então, a gente levantava e já ligava o rádio. O meu pai mesmo, no curral. Então, lá no curral onde tinha leite, ele tinha um rádio. Então, a gente já. E meu pai cantava muito. Meu pai andava, até hoje, né? Ele anda o terreiro todo lá, fazendo alguma coisa, né? Assoviando, cantando. E o meu pai, ele, com 40 anos, ele resolveu, né? Que ia tocar violão. E aí ele comprou um violão e ele vinha na cidade, que tem a Casa de Cultura, uma vez na semana para fazer sala de violão. Mas meu pai, eu vejo que ele é autodidata, porque ele aprendeu muito sozinho. Então, ele busca, e até hoje. Então, assim, minha mãe cantando, eles cantando, durante o dia, e aí sentava, assim, ao redor da mesa, e falava assim, ah, você lembra aquela música, né? Vamos cantar? Eu lembro que a minha mãe falava assim, tinha uma música que era assim, Paulinho, meu amor, estava escrito na palma da sua mão. Então, assim, e o meu avô, parte, né, parte materna, também ele gostava. Quando eu ia a Uberaba, meu avô estava com o violão, tocando, entendeu? Então, assim, a minha infância, a gente não tinha, era televisão,
o rádio, isso com antena, tinha que colocar, às vezes, até o bombril lá para poder pegar certinho. Era aquela história de ficar girando a antena. Então, assim, a gente cresceu muito assim, com a televisão e o rádio. E o meu pai Você, lá, cantarolando. você me fez, assim, eu ir lá no primeiro fascículo, que é o da Doreni Kegler. A Doreni, que é originária, a cidade natal dela é Mato Grosso, né, o estado dela, e aí lá é muito comum, assim, se ir para o terreiro do sítio, da fazenda, da chácara, né, ir para o terreiro, acender uma fogueira, todo mundo ficar ali em volta da fogueira, cantarolando. E lá na casa dela, assim, quando eu escrevi o fascículo dela, eu fiquei imaginando a cena, porque é uma cena que eu conheço, que também faz parte da minha rotina, de quem eu sou. Então, assim, a carreta de boi, né, que ela usava de palco, ela com os irmãos, para ficar lá em cima cantarolando, tocando, para aquele povo que ia chegando ficar ali em volta da fogueira. Então, ela tinha até um palco improvisado. Isso é muito bom, porque... Aí, Diga. eu brincava mesmo de cantar, sabe? Eu subia no... Sabe o curral? Tem um Sim, estaleiro lá, onde sim. que passavam os bois ali, então tem um... Aí eu subia lá naquele degrau também, brincava de cantar. Mas eu não fiz aula de canto, não. Olha, eu falo isso porque, assim, todos vocês, a família foi muito importante nessa infância, aonde brincar de música ou conhecer música construiu o compositor que vocês se tornaram lá na frente. Que tipo de música era lá na infância? Sertanejo raiz ou tinha outros estilos também? Olha, a gente ouvia muito sertanejo raiz. Então, meu pai gostava muito de sertanejo raiz e outros estilos também, porque minha mãe, ela gosta muito da Jovem Guarda, então ela trazia isso. Então, assim, Jovem Guarda, sertanejo raiz, também é um pouco, né? A gente sabe as duplas assim como Chitãozinho e Chororó. Então, assim, mas o sertanejo raiz, Jovem Guarda, que minha mãe gostava, então ela estava sempre ali, cantarolando. Ô, Cristina, o Jair Ferreira, ele é uma delícia de menino, né? Eu adoro as coisas que o Jair faz. O Jair, ele, como ele é de São Paulo também, como você, só que é de uma outra região de São Paulo, né? Então ele Sim. menciona bastante também essa vida rural no fascículo dele, mas é interessante porque assim ele conta já de um sertanejo mais moderno, embora seja de raiz também, mas mais moderno. Por exemplo, meu Deus, esqueci o nome agora da dupla, que eu gosto tanto, Paulinho, César e Paulinho, que é um sertanejo mais divertido, que coloca uma palavra ali que te dá um outro sentido. E aí isso vai construindo o compositor que ele é. Mas uma coisa muito forte na construção do Jair foi as missas sertanejas. Na sua região, aí em Guaíra, também tem as missas sertanejas? Eu não conheço a sua região. Olha, não tem as missas sertanejas. Então, assim, eles até começaram a introduzir. Eu lembro, eu tinha meus 14 anos, isso. Eles começaram a introduzir a missa sertaneja, mas depois. E era assim, porque tinha missa na fazenda. Uma vez por mês tinha missa na fazenda. E aos domingos, meu pai, a gente saía da fazenda. E isso depois que meu pai comprou um Fusca, porque antes a gente não saía da fazenda, a gente só vinha na cidade, só vinha para estudar. Então, a minha realidade é assim, eu só vinha na cidade para estudar. Dos meus 15, depois que meu pai comprou um Fusca, depois eu tinha lá meus 14, 15 anos que meu pai comprou um Fusca, que a gente começou a vir da cidade. Então, a missa era uma vez por semana lá na fazenda. Então, a gente vinha na cidade, meu pai vinha com leiteiro para fazer compra, e eu vinha para estudar. Então, assim, e tudo mesmo que a gente fala assim de música, eu me lembro
que meu pai estava cantando essas músicas sertanejas e tal, e eu gostava muito, e eu me questionava muito, porque eu gostava muito de MPB. Então, assim, gostava, não gosto muito de MPB, né? Aquele som, me chamava atenção quando tocava no rádio, aquelas músicas, né? E aí eu falava, gente, mas meu pai só gosta de modo de viola, e eu curtia também, né? E por que que ele não gosta de outras músicas? E aí, por que que eles gostam de Chitãozinho e Chororó? E, e eu já... Só que aí, o que que acontece? De repente, vai apurando. Aí você consegue, quando você fica um pouquinho maior, você consegue distinguir. Aquela música te deixa mais calma, e a outra, elas, cada uma tem o seu sentido, entendeu? E, e uma cantora, assim, que eu falo, que eu sempre gostava de ouvir, olha só, eu ouvi, tinha uma fita lá em casa, e eu ouvia Maria Bethânia. Eu amava ouvir Maria Bethânia, gente, eu não tinha nem olha, eu sou uma menina de 15, 16 anos ouvindo Maria Bethânia, eu amava ouvir, então eu pegava aquela fita e ficava escutando Maria Bethânia. E no sertanejo, Roberta Miranda. A Roberta Miranda, desde pequenininha, eu ficava me perguntando, mas será por que que eu sinto as coisas que eu não vivi na música dela? Ela fala de dor, de sofrimento, e eu falava assim, gente, a mesma linha de algumas músicas da Maria Bethânia, né? Mas diferentes Estilos. melodias, estilo, diferente estilo. Eu falei, gente, mas a Maria Bethânia... Eu falei assim, gente, a Roberta Miranda, por que que ela fala desse amor, disso de tudo? Por que que eu me identifico e eu ficava assim, maravilhada e na mesma hora sem uma sensibilidade, sendo que eu não vivi aquilo. Assim, por que que eu me identifico com uma pessoa que eu não vivi? Que eu não vivi essa história de amor, entendeu? Sim. Aí é umas coisas que vai trazendo, assim, para a gente. Mas assim, então, assim, a base que eu tenho mesmo, das coisas que eu ouvia através do rádio, né? E através do rádio e da TV. Porque eu vim para a cidade, eu tinha já 22 anos, quando fui fazer faculdade. Então, onde que eu vim para a cidade? Vim morar sozinha, eu, meus irmãos, mas tudo antes, sempre na fazenda. Agora que eu fiz magistério. Só para você ter ideia, eu terminei o ensino fundamental, que vai estar o oitavo ano, que hoje é o 9º ano, e eu ganhei bolsa para fazer magistério numa escola particular à noite. O que que eu fiz? Eu bati de casa em casa na fazenda, implorando para todo mundo voltar a estudar, porque naquela época não era obrigatório, muita gente tinha parado de estudar, para ter pelo menos 15 pessoas numa perua escolar para eu fazer magistério. Entendeu? Então, assim, essa vivência, o que eu tenho, é dali, né? Da criatividade, de... De correr mesmo atrás do seu sonho. E isso, de correr atrás dos meus sonhos. Então, assim, às vezes eu fico perguntando, e hoje, né? Por que que a história caipira, a música, a sertaneja raiz toca no meu coração? Toca no meu coração porque o meu pai tem uma coisa muito bonita. O meu pai era apaixonado pelo meio ambiente. Meu pai, quando a gente ia a Uberaba, que eu sou moro em Barreira, 90 quilômetros de Uberaba. Eu moro 40 quilômetros de Barretos. Pertinho, 40, pertinho de Barretos, né? Tem que falar que é Barretos, né? Festa do peão, né? Ah, tem que contar um pouquinho de Barretos também, né? Você não vai saber onde que é. Você não vai E saber também para onde quem que é. assistir e para quem for ler o seu fascículo também, até poder compreender, porque, querendo ou não, o meio que a gente está inserido, o lugar que a gente mora, os lugares que a gente frequenta,
eles são parte, eles são construção de quem nós nos tornamos também. Isso. Então, que acontecia? Voltando lá. Então, Seu pai, você estava falando para gente... Meu pai do meio ambiente. Então, quando a gente ia para Uberaba, depois que meu pai comprou o Fusquinha, a gente ia para Uberaba, que antes era de ônibus, nas férias. E aí, meu pai colocava essas fitas, né, e ouvindo música. Aí, quando atravessava, sabe, o rio que pegava um pouquinho já de Minas Gerais, ele já ia explicando o cerrado. Então, ele explicava as frutas que tinha. Então, minha mãe falava, essa planta ali, Cristina, aquele tipo de palmeira ali. Então, assim, e todo o cuidado que meu pai também teve na fazenda que a gente mora, que não é nossa, e meu pai está sempre plantando, cuidando da natureza. Então, hoje eu vejo, juntamente, que a essência, né? Posso ter crescido assim, nossa, eu gosto de MPB, gosto. Na minha infância, me deparar, gente, por que eu gosto de MPB, sendo que eu só ouço aqui música sertaneja, né? Então, eu me questionava isso. Só que aí, depois eu descobri que uma coisa une a outra, né? Aquele valor da terra, valor do alimento, né? Aquela coisa simples. Porque quando você tem lá seus 14 anos, você está assistindo uma novela e você começa a ouvir Maria Bethânia, outros cantores, e aí você vê, assim, né, aquela parte tranquila, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa com o Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho o Rio de Janeiro uma cidade, não conheço, mas é uma cidade que me chama atenção. Mas é uma cidade que, pela musicalidade, então, assim, Tom Jobim. Então, são coisas, assim, que leves, músicas suaves, né? Gosto, mas também eu sou apaixonada por música caipira, que fala da fazenda, do valor da terra, do valor da família ali reunida. Você quer saber? Esses dias, terça-feira, foi aniversário do meu irmão. E aí, o que a gente fez? Um franguinho na panela. Fogão a lenha. Então, e aí junta, né? Junta tudo, as histórias, né? Que meu pai sempre contava pra gente, porque fazenda, energia era assim, um dia não. E meu pai parava muito para contar histórias da infância dele. Então, essas histórias, isso faz a gente sonhar. O valor da terra, o meu pai falando que ele não entende até hoje como meu avô ensinou para ele que aquela terra era fértil, aquela não era, aquela planta. Então, tudo isso, né, o modo de viver que hoje em dia, né, te dá é o que traz paz para a gente, né, sem contato com a natureza. Quando você apaixona, quando você vê que você, sem a natureza, você não é nada, o que eu tenho hoje, onde você acaba se apaixonando. Eu gosto de todos os estilos, né, MPB, mas quando se fala que eu posso incluir, assim, a natureza, isso me traz também paz, né? Mas eu acho que eu tenho muito do meu pai nisso, né? Mas as experiências. É isso que eu estou te falando, porque vamos pegar lá, né, Denis Pereira, né? O Denis, ele me deu um show de música e de determinação em relação à música, mas tudo começa na caixa de sapato que o pai dele tinha, com as fitas cassete, de vários compositores dos mais variados possíveis, e que ele... Pois não. Tá. Desculpa, Cristina. E que ele tinha um banquete de música boa. E que estilo é música boa? Música boa é música boa em qualquer estilo. O Daniel defende muito isso, né? O Daniel da Hora, ele defende muito isso. Ana, música boa é boa em todos os estilos, porque música boa tem coisas que não se tira. Tem um compositor sensível por trás, uma letra que é fruto da inspiração, ou seja, não forçou para essa letra nascer,
uma melodia que ele não sabe explicar como, mas ele já cantarolou antes mesmo do instrumento chegar naquela música. E o principal, a pretensão de alegrar o coração do outro. Então, quando você compõe uma música com essas fórmulas, com esses ingredientes, a música se torna boa. E a música também tem, Cristina, uma coisa que eu já sabia que existia, mas convivendo com vocês eu aprendi isso de verdade, que ela é atemporal. Porque, assim, alguns de vocês falam de música de 60, 70 anos atrás, que vocês também não eram nascidos, mas que conheceram essa música. E essa música é música para hoje ainda, é atual para isso, para hoje, para esse momento, e vai continuar sendo para o futuro, porque ela registra na gente a tal da memória afetiva, né? A tal da memória afetiva. Ô, Cristina, quando você vai para a escola, quando você começa lá ainda criança, estudar e aprende a brincar com as palavras, com as letras, o que você escrevia, Cristina? Quando você já aprende a escrever direitinho e pode fazer suas redações, o que você gostava de escrever, você lembra? Eu gostava de escrever sobre o campo, sobre histórias, uma vez, sobre as histórias, inventava histórias. Uma vez eu escrevi uma história do passarinho. Ah, não, então, Cristina. eu pegava o que eu tinha ali, a minha essência, né? O que eu sabia. Dali eu contava as histórias, né? Eu lembro que eu pegava o giz, né? Eu pegava o giz, a professora me dava o giz. Eu levava o giz para casa. Eu ficava escrevendo na porteira. Eu brincava de escolinha, de dar aula na porteira. Então, eu sempre fui assim, brincava de dar aula sozinha na porteira. A professora me dava o giz, né? E na época tinha uns caderninhos da Moranguinho, né? E a professora vinha e fazia o carimbo, escrevia o parabéns, assim, bem em cima, né? Eu ficava tão feliz quando eu ganhava parabéns, ótimo. Mas eu lembro, me recordo também que quando eu vinha na cidade, ou quando eu ia a Uberaba, mesmo de ônibus, até chegar na casa da minha avó, o meu pai falava, lê ali, né? P mais A, que é junta. Então, tive isso, né? Meu pai, minha mãe. Então, assim, pegando o que está externo, que não era da nossa convivência, e mostrando, eu não sei ensinar. Então, assim, ela falava, pelo menos seu nome você tem que saber escrever quando você conhecer as palavras, quando você entrar na escola, que entrava com 7 anos, entrava direto. E quando eu estava na escola que eu estudei, até o 8º ano, era uma escola concentrada do pessoal da fazenda. Então, só pegava um bairro aqui de cidade. E a perua escolar, a gente chegava mais ou menos 6h40. E eu já tinha alguns coleguinhas porque eu gostava, né? Hoje, eu sou professora, mas algumas coisas eu consegui bloquear, mas já estou desbloqueando. Então, o que eu fazia? Eu estudava, chegava e dava aula para eles, né? Olha só, eu explicava o conteúdo, então a gente já, a história do livro, né? Ilha Perdida, e você leu ali, aí a gente já conversava ali, debatia, né? Era uma coisa assim, a gente combinava, olha só a nossa maturidade, para chegar mais cedo, eu já chegava mais cedo, e eles também, para a gente reunir ali antes de começar a aula. Então, assim, tiver em dúvida a matéria, bater papo sobre o livro né, que o professor tinha passado. E aí, tinha-se um caminho nesse percurso. E foi onde que eu resolvi fazer magistério, que eu te contei, né? O que eu fiz? Lotei uma filha escolar, fiz magistério. Ganhei a bolsa. E depois, aí minha mãe falou assim para mim, isso é muito, minha mãe falou assim para mim, que negro e pobre não fazia faculdade. Que
ela tinha esse, graças a Deus as coisas mudaram, mas é o amor, né? O amor e o conhecimento ajudam. Porque a minha mãe era uma pessoa que morava na fazenda, em Uberaba, depois veio para a cidade, logo casou, voltou para a fazenda, né? E olha que a minha mãe, o tempo que ela teve na cidade, ela fez até datilografia. Tempinho que ela teve, sabe? Estudou até o 5º ano, mas é aquela concepção de negro e pobre, não mistura com rico e não estuda. Aí o meu pai falou assim, ela vai fazer faculdade. Como nós vamos pagar? Aí meu pai falou assim, ela vai correr atrás de bolsa. Como eu ganhei bolsa, fazer o colegial, né? O magistério. Aí eu ganhei 50% de bolsa. Aí o dono da fazenda, que é meu padrinho, fez um acordo com meu pai. Paga a faculdade, depois eu desconto. Esses acordos. E aí eu fui fazer faculdade. Eu fui ser doméstica. Fui trabalhar numa loja, tudo no meio período. Fui trabalhar numa loja onde se vendia CD, aqui em Guaíra, a única loja que vende CD. Fui, trabalhava meio período. Tudo isso para ajudar. E nesse meio termo, o que eu gostava? Das aulas de literatura. Porque eu gostava de poesia. E eu ainda tenho, né? Eu voltei a exercitar essa coisa em mim, que olhar para a pessoa e fazer uma poesia. Então, eu voltei a fazer isso. E aí, de repente, eu me vi olhando para uma pessoa, pegando um objeto e escrevendo poesias. Bom, formei, consegui pegar aula, substituir, tudo certinho, e me Aí veio de presente. você se formou em pedagogia ou você fez letras? Fiz letras. Fiz o magistério e fiz letras. E Fantástico. aí veio o presente, tudo assim. Só para você ter ideia. Era 3 horas da tarde, era o meu pão. 3 horas da tarde eu pegava meu pão, substituindo, antes de formar, eu já estava substituindo, ia para a faculdade. Quando eu chegava meia-noite, eu contava no dedo, assim, sabe? Porque a gente sentia fome, a gente não tinha dinheiro. Então, tinha dia que eu substituía aquele pão lá, né? E Deus é muito abençoado, Deus pôs umas amigas, assim, maravilhosas que eu tive, que sempre traziam um lanchinho. Minha mãe também, às vezes, eu fazia bolacha de nata no final de semana, levava para comer. Então, assim, muito difícil. E aí, enfim, e aí eu comecei, mas é tudo assim, persistência. Eu fui, substituía, e eu tinha na minha cabeça o seguinte, se eu não contar, às vezes é para você entender o meu... Eu tinha na minha cabeça o seguinte, se eu vou substituir, se essa é a minha profissão, então eu vou levantar cedo, eu vou deixar tudo organizado. Então eu levantava cedo, já tomava banho, organizava meu almoço e pegava a minha bicicleta. O telefone tocava, dava 10 minutos, eu já estava na escola de bicicleta. E já caminha, pelo menos com a minha marmita. E ali eu ia, todos os dias. Então, não me faltou algo substituindo. Substituindo, os outros falavam um negócio de persistência. Substituindo, meu pai comprou essa casa, ajudei ele a arrumar o muro. Substituindo, eu comecei a juntar o dinheiro para comprar o meu carro, substituindo. Persistência. E aí, ganhei, não é que eu ganhei, é porque às vezes a pessoa fala, ela tem esse dom. Fruto do seu esforço. Fruto do seu esforço. Projeto de sala de leitura. Aí eu deslanchei. Foi aí que eu me encontrei com a música. Depois vou te passar, hoje eu fiz leitura criativa, os trabalhos que eu fiz com os estudantes. Imagina só, você ter 20 meninos em 20 minutos, 15 meninos, ouvindo, na hora do intervalo, ouvindo o outro. Aprendendo português, arte, contando história. Então, assim, e eu sempre olhando para a cara dos meninos fazendo poesia. Eles até falavam, vem a Dona Cristina. E um dia eu tinha que fazer um trabalho para o Hospital do Amor aqui de Barretos. E me veio, eu sentei, olhei a imagem. E eu sempre sou para escrever poesia. Me veio à cabeça
uma poesia cantada. Eu falei, o que é isso? Eu assustei, isso é música. E aí eu comecei, e daí não parou, eu e o meu caderninho. Eu e meu caderninho. E eu mostrava para os professores, eles, eu pensei, isso aqui é música. E eles, Cristina, né? Eu falei assim, vocês vão ver, viu? Isso aqui é música. E aí foi. Aí eu comecei naquele dia, gente, agora eu não vou parar. E vem sempre uma melodia. É quando essa melodia vem, eu, eu escrevi. Mostrei para meu pai. Meu pai falou assim, Cristina, vou te falar uma coisa. Olha só, meu pai é muito mais antenado que eu em certas coisas. Ele falou assim, você pode ficar escrevendo nesse caderninho, vai dar resultado. Não, o cantor hoje gosta de música pronta, por quê? Ele quer ver a música pronta, porque não tem tempo. Eu, como assim, pai? Isso em 2019. Como assim, pai? Não tem tempo. Aí, falei, mas como é que eu vou fazer por nota? Eu não conheço ninguém aqui em Guaíra. Aí ele falou assim, dá um jeito. Aí onde eu fui no Facebook. E aí fui começar a colocar como se foi, fui pesquisar. Achei uns guieiros lá em Goiânia. Aí eu fazia, mandava, a minha mãe falava assim, a música tá bonita, mas essa voz, não sei não. E eu comecei. E eu falei assim, é o começo, mãe, é o começo. Tenha paciência comigo, mãe, calma. Vai ao começo, é o começo. E a partir daí eu fui, sabe? E sempre vendo uma melodia, e aqui em casa, né, eu e meu pai. Vai dar certo, filha. Meu pai sempre me aplaudiu. Porque não sei se é porque eu sou a única filha, né? Que eu tenho os dois meninos, né? Mas e ele sempre me aplaudiu. Me aplaudiu tanto que eu tenho uma cicatriz no queixo. Opa, depois nós vamos contar essa história, então. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, não, eu vou continuar. Meu pai falou assim, filha, continua. E tinha um rapaz de Minas Gerais, né? Ele lá do interior, e ele vinha aqui para vender umas panelas. A gente colocava o nome dele, né? Mineiro, mineiro. Vinham 2 vezes. E um dia eu mostrei para ele, falei assim, não, você está no caminho certo. Ele falou assim, na minha cidade tinha um compositor que não mora mais lá. Mas era um menino que ele começou a compor e ele mandou por e-mail, mandava por e-mail. E hoje ele está cantando, ele está escrevendo música para o Gustavo Lima. Ele mudou a vida dele. O pai dele tinha uma oficina, coitado, deu tudo certo. Ele falou assim para mim, persista, não desista. Tá. E eu escrevendo, e eu mostrando esse caderninho para esse povo lá da escola, né? E eles, a nossa Cristina, teve um técnico um dia esconder meu caderno. Assim, chega disso, deixa eu pegar seu caderno. Não aguento, hoje você vem mostrar alguma coisa. E aí veio nessa pandemia, e aí veio essas lives da Fátima Leão. E nessas lives, eu estava aqui, chegava, deixa eu ver, né? Um pouquinho, né? 2020, 2021, 2020, ela começou umas lives, eu falei assim, deixa eu ouvir isso aqui. Estou ouvindo, todo dia eu segui, enquanto eu chegava da escola, arrumava a cozinha, né? Deixa eu seguir, escutar as ideias dela, né? Uma excelente compositora. E aí, ela manda lá, gostaria de falar com você. Posso pedir para o meu assessor te ligar? Me passa o número. E assim, lá, e ela estava ouvindo, sim. Nossa. E foi aí que ela me chamou para uma live, né? O Franco me ligou, ela me chamou para essa live, e aí ela falou para mim que ela pretendia, né? Que ela viu que eu estava sempre ouvindo, perguntou se eu gostava de música, fez umas perguntas lá, que ela pretendia abrir uma mentoria. Ela pretendia, ia ver se ia dar certo. Se fosse dar certo, ela iria, né, ela iria me chamar. E aí foi nessa mentoria que o nosso grande desafio foi a questão dos guieiros, né? Colocar a música na métrica, tudo certinho,
foi aí que a gente se conheceu, né? A Doreni, o Jair, né? Eu lembro uma vez que eu estava tão desanimado com conta de dinheiro, por causa e o Jair falou assim, Cris, não desanima. Então, assim, ele lá no caminhão, e a gente até compôs uma música na época, né? Inspiração buscativa, que eu mais que fazia nas escolas, né? Então, vou fazer uma buscativa de coração. E aí veio as parcerias, e aí a gente começou a caminhar ali entre o grupo, né? Se conhecendo melhor, porque antes a gente tinha aquela tarefa para fazer, e a gente só se via durante as reuniões com a Fátima Leão. E aí, depois que montou o grupo, a gente começou a se aproximar mais, a interagir mais. E aí foi criando as parcerias, um foi ajudando o outro. Então, assim, é, nada é por acaso. Exatamente. E aí foi o Jair que eu falei assim, o Jair falou assim, mas destaque. Eu liguei para o Jair, falei assim, Jair, você está numa plataforma que você está postando aí? Tem como eu entrar? Ele falou assim, opa, Cris, tem. E foi onde que eu entrei na destaque. Ô, Cristina, E aí... eu fico imaginando essa saga de vocês, né? E como eu já estou aí com os bastidores dos outros 39, então eles me prepararam para essa conversa com você muito bem, a gente tem que agradecer eles. Que, assim, é impressionante, porque quando é inspiração, é talento, né? É mais forte que vocês. Eu até brinquei esses dias falando com a Afra, que assim, a Afra é um rio. O rio não é o mesmo, você vai lá 10 vezes, o rio é outro, porque a água já passou. Você Já. põe ali uma barreira, uma compota, uma represa, o rio fica ali por um tempo, mas se ele revoltar, ele quebra aquela barreira, porque ninguém pode segurar a força das águas. E o talento é assim, você fica um tempo até represado, às vezes não entende, mas quando aflora é mais forte que vocês não conseguem segurar. Tudo bem, vocês vão fazer outras coisas, vão ter outras profissões, afinal de contas a gente tem boleto no fim do mês para pagar, mas chega um momento que vocês não conseguem mais esconder. A Vanessa fala isso muito bem, a Vanessa Plena, ela fala assim que até os 40 e poucos anos dela, ela nem imaginava, mas de repente ela começou a caminhar lá num dia de meditação dela, veio um lá, que ela não sabia o que era, quando ela parou para perceber, até podia ser uma ladainha, mas era música. Então, todos vocês, chega um dia que a música fala, ó, Cristina, se toca, você é compositora, você não se tocou ainda, deixa eu fazer um pouquinho mais forte aqui para você entender. De lá para cá, Cristina, o que muda na sua vida? Quando você percebeu que você é, sim, compositora. Eu vou te falar uma coisa, muda. Olha, na minha vida, quando eu percebi que eu sou, né, eu percebi que eu sou compositora, assim, é difícil de responder. Eu percebi que eu posso chegar, eu tenho um sonho, que eu tenho que expor o que eu sinto, o que eu sou. Então, assim, parece que é uma coisa que veio para falar assim, expõe o seu lado, quem você realmente é. Faça acontecer. Aproveita esse momento. Então, é uma coisa que chegou, né? E eu me vejo, né? Eu estou aqui falando com você, né? E eu estou aqui, bem aqui na minha mente, né? Desse jeito assim, ó. Eu vi a moça chorar, eu vi a moça sorrir, eu vi a moça banhar no lago perto daqui. Olha só, eu conversando com você, prestando a sua atenção e já veio isso na minha mente. Tudo quando você disse daquela moça, porque ela estava lá no lá. E já veio isso na minha mente. Então, e aí você fica assim, parece que eu tenho uma paixão por algo que eu quero.
às vezes, a gente, lógico, financeiro, né, ele é muito bom. Só que você pôr isso no papel, você mostrar isso, você colocar esse sentimento, né, isso muda muito. Então, assim, mudou muito a minha postura de como eu vejo a música hoje, né? Então, eu vejo a música hoje, eu vejo que música não é algo fácil, né? É fácil assim, vem sua inspiração. E aí você tem que ter mais um cuidado, trabalhar, porque por questão comercial. Então, hoje, você sabe que o construir, né, é como o poeta, eu estou com um poeta na cabeça aqui, esqueci o nome dele, né? É como se fosse Morte, Vida, Severina, é lapidar pedras. Então, o ato de escrever, João Cabral de Melo Neto, né? É como se fosse lapidar pedras. Então, você pôr no papel, muitos têm dificuldade, e você já tem essa facilidade que vem. E aí você vai trabalhando a sua mente. Então, depois você vê aquilo ali, que você lê, ou você ouve, né, em forma de música, ou você declama em forma de poesia, que te traz uma calma, uma paz, que pode também estar levando, né, para as outras pessoas, isso é muito gratificante. Então, a gente começa a estudar o mercado da música, então a gente, e vê aquele outro lado, né, você pensa que você tem que escrever uma música para o mercado, que é diferente, e aquela que realmente, né, vai te trazer, assim, não é tanto do mercado, que o mercado exige hoje, mas aqui é uma coisa que vai trazer paz. Então, assim, é construir. Então, veja a música como lapidar pedras. Eu bato numa tecla com Jonas de Carvalho, para todos vocês eu perguntei, porque Jonas me deu ele me deu esse ensinamento, aprendi ali com ele, que a música hoje, o comercial é essa métrica, até 2 minutos, com X palavras, ela tem uma forma, ela tem um jeito. Mas a música que vocês constroem, especialmente os compositores da Destaque Music VIP, ela vem com a preocupação de ter letra construtiva, edificar pessoas, atingir, sim, o maior número de pessoas, mas ela não está nessa forma do comercial, ela está na forma do que a música faz de melhor, que é marcar pessoas para o bom, para o bem, para bons costumes, para bons valores, para preservar as suas essências. Então, a pergunta que eu te faço é, Cristina, vale a pena fazer música comercial, o tal do hit, né? Só por fazer e ganhar a notoriedade que essa música dá para o compositor também quando ela emplaca, ou ainda vale a pena fazer essa música edificante? E sim, se ela emplacar, muito melhor. Vale a pena fazer a música edificante, né? Assim, porque eu também trabalho com hit, né? Então, assim, eu trabalho com hit. Então, assim, você vê as duas, como eu te falei, mas a música, e também agora, hoje, no escritório que eu também faço parte, a gente já também está com essa preocupação desse hit, né? O que a gente está levando para o outro. Mas, assim, essa música que faz a gente sonhar, que faz as pessoas sonharem, que leva aquele cuidado, aquela preocupação, que passa uma mensagem, porque a música que passa uma mensagem, que ela vai ficar, ela vai permanecer. Então, isso daí não tem preço. E eu vou te falar uma coisa, pelas minhas observações, que eu pego ali um pouquinho, eu não tenho tempo de ficar assistindo novela com umas coisas assim, mas pelo que eu estou pegando, assim, esses programas que a gente vê, o que está acontecendo? Está tendo aquela retomada no que é bom. Então, às vezes você pega aí
né? Uma novela que a gente vê que está retomando algumas músicas, né? Boas, e programas também. Então, assim, o hit, na realidade, é para você alcançar os status. A gente pode, um exemplo, vou fazer uma assim, né? O que eu penso, todo cantor, para ele, né, sobressair, ele parte para um hit. Depois, o que ele faz? Começa a regravar a música de outros, né? Eu tenho essa observação. Começa, é porque é o que tá, é o que você disse, é porque é o que passou naquele tempo, ainda está na essência e está tendo. Tem uma música aí de um cantor aí que a gente não vou citar o nome, né? Que ela está traduzida né, em português, em inglês, ó, 1990, que ela explodiu, agora está aqui. Então, olha só, o retrocesso em relação a isso. Mas, como se diz, né? Às vezes, você tem que ir para a questão do hit, né? A questão do hit, o que eu vejo, o que eu penso, é uma oportunidade de você também aprender, né? As questões do mercado. Mas nada melhor do que você escrever o que você gosta. Imagina, essa até fugiu da minha cabeça o que eu acabei de te falar aí da cantarolando. Você acha que coisa mais linda, mais suave que eu cantarolei, que eu até esqueci? Pois é, mas está gravado aqui, não vou deixar você esquecer. Mas aí, nesse conceito que você está falando, René, professor, também me deu uma aula, né? René me deu aula em vários sentidos, de ética, de correção, de pessoa, como é que eu posso te dizer assim, pessoa justa, honesta nas atitudes, na conduta. René me deu show de tudo quanto é jeito. Eu só tenho no meu coração uma tristeza. René passou aqui um dia inteiro com a gente naquele encontro que nós tivemos aqui, e eu só sentei do lado do René 20 minutos, mas eu vou até São Paulo, capital, para ter pelo menos umas 4 horas. Aquele homem desse tamanho de grande, Cristina, Né? ele tem 1,90 m, e eu sou desse tamanhozinho perto dele, né? Mas isso ele me ensinou muito, e eu quero agradecer o René por isso, que às vezes, fala do René, às vezes, Ana, vou ser sim esse compositor do hit para me abrir a porta para apresentar o que é de qualidade, o que é visceral, o que é honesto junto comigo. E aí eu fico pensando assim, Cristina, que o René não está errado nessa estratégia dele de abrir portas. O compositor mais recente, ele tem essa dificuldade de ter ali acesso a esse cantor, a esse intérprete que vai fazer a música dele estourar. Só que, com essa dificuldade que ele tem, ele acaba, quando ele entra, quando ele abre essa picada, né? Vamos falar igual a gente fala aqui na roça, né? Quando a gente abre essa picada e passa nesse trilho, o mato cede, e aí a gente começa a ter esse espaço. Cristina, como é que estão teus planos para o futuro? Como é que está a sua música? Como é que está a aceitação dela no mercado? O que está acontecendo de mais novo aí com você agora? Nossa, nem me fale. Oh, eu nunca, olha, sinceramente, eu gosto muito de tributo a Minas Gerais, né? Mas eu nunca imaginava que um dia, né, ela fosse nesse tempo, né? Porque a gente escreve, mas não é que a gente imaginava. A gente tem que aprender uma coisa. Quando vem uma intuição, você põe ela no papel, você chama seus colegas, faz aquilo com amor e numa facilidade, porque assim existe uma facilidade muito, muito de escrever, de harmonia. Existe ali um trio, né? Eu, Jair e Doreli, eu não sei, algo especial que só Deus para
E a gente tem, assim, tanta aquela harmonia, e eu acho que eu te falei isso, né? Eu estava lá em casa e eu fiquei tão, assim, comovida com a questão de Minas Gerais, aquela barragem, aquela chuva, aquele pessoal todo ali, naquela dificuldade, que eu pensei, assim, daqui a pouco ninguém mais vai querer conhecer Minas Gerais, gente, isso não pode. A gente tem que falar que Minas é um lugar bom, Minas é bom. Então, essa é a minha preocupação de... E aí foi onde que eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, pagode, né, é o estilo de música que o senhor vive cantando, tem como fazer alguma coisa para Minas Gerais? Eu escrevi isso aqui, fiz um rascunho. E aí eu coloquei lá no grupo dos Leões, compositores, algumas... E a Doreni já deu de cara, vou participar, o Jair também. E entraram mais umas pessoas, mas aí, por outras questões, elas resolveram, né, sair, ficaram nós três. E aí a gente vê essa música, né, hoje aí, na plataforma, juntamente com o Jacques Antunes, e, e é sucesso, sucesso. Aqui em Guaíra, tem um amigo que coloca a música para tocar, tá tocando, e o pessoal gosta, em tudo quanto é lugar. Ela é muito gostosa de ser ouvida, né? E aí tá aí o novo projeto. Outro dia já fui lá, já dei uma rascunhada, já mandei para a Doreni para dar continuidade. Outro dia também, e um dia a gente já organizou tudo, uma letra de uma música, porque existe aquela harmonia, né? É uma coisa assim, inexplicável, uma harmonia para compor. Não tem aquele negócio. Demorei, não sei o que eu ponho. Não existe isso. Existe assim, toma do rascunho, um vai lá, troca, outro põe isso, o negócio flui. Então, assim, estou muito feliz, e aí já vem também, né, mais músicas para subir no Spotify, né, do nosso projeto, né, pela Destaque. Então, assim, também estou compondo um hit, porque, como você falou, às vezes a gente também tem que procurar outros caminhos, experimentar outros caminhos, né? Então, faço parte, tem música aí, né, com o cantor aí, Davi Daniel, sou sertanejo, né? Eu sou fiz parte do grupo de composição. Então, assim, mas eu sempre vou falar uma coisa aqui. Quando eu recebi um convite para uma amiga nossa, a Gerda, né, de participar do outro escritório da MS, e eu pensei assim, gente, não vou largar o Lucas, porque eu vou ficar com o Lucas também, e vai dar certo. E eu vou compor do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu posso. E aí, as coisas fui me organizando aqui, e agora, começou julho, nós já começamos a retomada para escrever no estilo que a gente gosta também, que é o estilo da Destaque. E aí tem aí né, o projeto. Isso aí eu Você está vendo que nada é por acaso? Né? Isso me trouxe uma vida, porque assim, até julho, eu estava participando lá do escritório, uma vez por semana, compondo. Eu disse, assim, pelo menos eu faço alguma coisa. E eu estava, assim, muito ansiosa, eu estava muito, assim, sem saber, muito serviço, muito cansada. E, às vezes, minha inspiração ficava no papel e falava, precisava falar com o fulano para escrever, só que eu não estou tendo tempo. Sabe aquela história, só que eu não estou tendo tempo? Sim. À noite eu vou, né, uma vez por semana eu vou e componho lá no HIT, né, lá no outro escritório. E aí, me veio, né, a maravilhosa minha amiga Valéria também, né? Eita, Valéria Garize. E a Valéria, eu pus um oi, bom dia, estou de férias, e a Valéria falou assim, Cris, eu estou pensando naquela letra que nós começamos, nós temos que terminar.
bora lá. E a gente começou, a gente ainda não terminou ela, não. Enquanto isso, eu já lasquei o pau na outra com a Doreli. E a coisa foi fluindo, foi me trazendo vida, sabe? Se acordar, você fala assim, olha, daqui a pouco, você fazer acontecer. Porque antes eu estava tão cansada que eu estava assim, só compor uma vez por semana no escritório, no escritório já está bom, porque eu não estou legal, estou cansada, estou estressada. Foi só ficar uma semana de férias e conversar com a Valério, a minha vida. Eu vou te falar uma coisa, ela fez isso aqui, ela mudou. E eu, quer saber, eu tenho que fazer acontecer. Então, de manhã eu ponho bom dia lá no grupo, bom dia lá para a Doreni. Vou lá na Valéria, cutuco ela que a gente tem que terminar a música. Outro dia, eu ia entrar na música também dela da destaque, do pagode, mas o que aconteceu? Quando mandou o link, eu estava na sala de aula, já tinha fechado a turma, porque lá é restrito o celular, tem hora para poder mexer. Sim. E aí fechou a turma, assim, na próxima vez, abre turma, eu entro, vou ficar eu dou um jeito, né? Ou falo, ó, coloca tal horário, né? Então, assim, eu tenho que fazer acontecer. Se eu ficar na história, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso de escola, eu tenho que fazer porque suga. Eu trabalho na escola de ensino integral. Sim. E com a mudança que está tendo no governo, então, assim, eu chego, eu venho para cá. Então, suga muita gente. Eu falo assim, não, eu vou fazer acontecer. Me vem inspiração isso, vou fazer isso aqui, e vou chamar alguém. Vou construir aos poucos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está nos bastidores de Amor com Adrenalina? Não, eu estou com... mas Você é falou de no... Davi e Daniel, e aí... Beijou tem que casar. Ai, não acredito! É boa demais! Beijou tem que casar. Então, assim, esse escritório, né, ela também está com essa preocupação. A MS, ele falou, estou com preocupação também de escrever música para ficar. Com todo cuidado, com ritmo mais suave, não levando aqueles outros palavrões. Então, assim, isso ajudou muito, né? Porque também não, ia chegar um tempo que eu não ia conseguir, porque eu não consigo escrever Faz coisas que... parte do que você é, né, Cristina? Dos A valores gente que pega esse você sertanejo mais universitário, alguma coisa assim, tudo bem, mas aquelas palavras pesadas, aquelas coisas, não. E lá também a gente tem uma preocupação na MS, né, em questão de gênero, hora de escrever, se na hora de, se eu, quando estiver na minha letra, né, cuidado para não induzir ao feminicídio, cuidado ao preconceito. Então, essas coisas estão sendo, assim, foram bem estipuladas lá. Tem que escrever hit, mas tem que pegar leve. Então, isso, e ajuda muito na questão da métrica em relação a essa outra parte, né? Então, estou nessa Beijo Tem que Casar, e uma que vai sair, que é a Máquina do Tempo. essa eu ainda não Ainda estou vai sabendo. sair. Ah, legal. Entendi. Então, Então, assim, a porque Beijo se Tem Casa é fosse muito boa. muito É boa, muito, muito boa mesmo. aí tem gente que fala assim, mas vem cá, tá voltando à época do amor antigo? Ela é uma música muito divertida. Ô Cristina, vamos caminhar um pouquinho ali agora pelo grupo Destaque Music VIP, né? Então, ali você tem parceria sua e próxima a você. Você tem. Não dá para ter contato com todos eles, porque Não parece que dá. agora são mais de 70 compositores ali, só aqui no fascículo são 40, mas você está mais próxima de Jair, de Valéria Galice, Doreni Kegler, Michele Nunes. Michele Nunes, também agora tem o Carlos, que está fazendo parte, né? Legal. Eu também já tenho composição com o Carlos, uma música linda, maravilhosa, né? Com o Carlos Strass. Converso muito com o JR Negrão, só converso. Então, assim, a gente conversa, mas ainda não chegou o momento, né? Mas gosto muito, assim, todos eles são maravilhosos, né? Eu acompanho, quando dá certinho também para
a Cris Bonato também, né? Opa, Assim, também gosto todos eles eu acompanho. Os mais novatos tem a Solange. Tem a Solange e tem uma outra. Solange Ai, gente, Oliveira, a Rose? Rose Mota lá com a Gerda A Maria. Rose Mota. Tem a Rose Mota, tem a Gerda. Então, assim, a Rose Mota também a gente já conversou, mas no momento de escrever ainda não fluiu. Mas, assim... Eu digo isso porque o Daniel me disse uma coisa, e aí os outros vão agregando, né? A JR também falou isso para mim, JR Negrão, que, assim, o bom de estar ali é poder passear pelo Brasil sem sair do seu próprio quarto ou da sua própria sala. Porque é um show de estilos diferentes, né? Antônio Carlos fez mais recente um piseiro. Por quê? Porque ali no grupo vocês estão em todas as partes, em todas as regiões. Pega de Nailson Costa, que traz lá, né, ele, o Valdivino, traz toda a região centro-oeste, a cultura do centro-oeste. Então, vocês têm de tudo no tudo. É o Brasil, um só grupo de destaque. E tudo música com, né, música com qualidade, música que a gente vê que tem essência, né, traz a essência daquele lugar. Então, assim, e aí a gente vai observando, e vai fluindo. Vontade de compor com todos, né? Experimentar compor com a gente tem, né? Eu fico imaginando se a gente conseguisse colocar todo mundo assim numa sala só, a confusão boa que vocês não faziam. Porque eu, no privilégio de ter 5 aqui em volta de mim nessa mesa, Sebastião Apolinário, eu sou apaixonada pelo Sebastião Apolinário. Então, eu, no privilégio de ter só 5 juntos, já fiz uma festa, imagina se eu pudesse reunir todos vocês. Nossa, que mesmo. Ó, você sabe que não é impossível, não, hein? Não é. Tudo é na hora certa. A gente já começa aí a partir de outubro, né? Última semana de outubro, lançando o livro de vocês em Salvador. A gente começa por lá, estado da Bahia. Que foram as conexões que a gente abriu primeiro. E olha só que estado, hein? Que estado rico, né? Que cultura. Que tudo, né? Pega as Jonas ali com as músicas regionais, né? O Jonas que defende muito bem as músicas regionais. Pega a voz incrível de Eliana John, né? Eliana tem uma... Eu gosto muito daquela menina. Ela é uma menina, eu falo, posso falar isso? Assim, muito madura para a carreira, mas uma menina, né? Então a gente tem um privilégio danado ali de poder começar por lá. E fazer São Paulo, né? Sai de lá, vem para São Paulo. Aí nesse não deixa você de fora, você não pode ficar de fora, você vai ter que vir aqui para a nossa capital para que a gente possa se reencontrar novamente. Vai dar um jeito. Cris, essa primeira conversa, ela é só uma primeira conversa, porque agora a gente, toda vez que você tiver a oportunidade, a gente para um pouquinho, mas como alguém me disse assim uma vez, é bom chegar, mas que bom que é o caminho. Como foi bom eu ter falado com todos os outros e nada é por acaso para chegar até você. Porque você está me dando essa visão mais sintetizada de tudo que é a música. Obrigado, viu, Cristina? Muito a conversar ainda. A gente fica... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu estou um pouco até ansiosa. Mas, não, eu já estou dando entrevista, viu? Eu falo muito na rádio aqui em Guaíra, e eu falo muito, sabe? Porque as músicas, né, da Destaque, eu não sei se o Edinaldo, acho que o Edinaldo Guedes não está, né? Mas também o Edinaldo Guedes é um grande parceirão, um grande parceiro. Então, ele, Valéria, Michele, assim, é os que eu componho mais. Eu tenho vontade de compor com os outros. Entendeu? Um monte de vontade, porque eu não vou desperdiçar meu talento, não. Agora eu vou fazer assim, eu terminei com fulano, você quer compor uma música? Olha, vamos aos poucos, viu?
as prestações. Então, assim... E a gente não pode ficar sem a sua música. E aí, a gente já falou dela, mas para encerrar a conversa de hoje, eu quero falar dela com mais força. Quando eu toco Tributo a Minas na Barreirinha, são 2 músicas que eu toco na Barreirinha que chama muita audiência. Tributo a Minas, e eu preciso agradecer a você, Jair Doreni, por isso, e também Vírus do Amor, e eu preciso agradecer a Luciano Veloso por isso. Essas 2, estão acontecendo outras, porque o programa foi criado para vocês, né? A trilha sonora lá da Barreirinha é as músicas de vocês, é para ser assim. Mas essas eu não preciso mais tocar, agora é o pessoal mesmo que pede, a audiência que pede, então eu sou muito grata a vocês por isso. Mas isso, você sabe que me faz assim olhar para mim, é a questão da afirmação. Você ter uma ideia, você não ter medo, não ter vergonha. Eu tive a ideia, cheguei no meu pai, perguntei, falei assim, eu não vou ter vergonha. Eu vou chegar lá no grupo e vou falar. Vou perguntar, quem quer compor comigo? Então, isso mostra o quê? Você não tem que ter medo, você tem que acreditar. Então, vem uma ideia, acredita, não fica com vergonha. Chega, expõe. Vou falar no grupo. Alguém quer? Porque, às vezes, nesse meio, a gente fala assim, mas será que o fulano vai querer compor comigo? Mas será? 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 Não. Eu tirei o celular da minha cabeça. Não. Vou falar no grupo. Eu ainda fui assim, não chamei em particular, eu vou falar no grupo. Porque a gente tem que ter isso dentro da gente, a gente tem que ter essa força, a gente tem que acreditar na gente, entendeu? Então, isso nada mais é do que a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, não, acreditar. Olhar para a Doreni e falar assim, nossa, Doreni, o que é isso, hein? O que nós fizemos? Jair, olha só. E é uma coisa que aconteceu, como a outra que aconteceu em um dia. 1 ou 2 dias o negócio aconteceu, fluiu, cada um na sua casa. Então, é a gente acreditar, é a gente dar valor na nossa pessoa, nos nossos pensamentos, no nosso eu. A gente tem que valorizar isso. Se eu não valorizar, não vai. É uma música caipira? É. Uma música do interior? É. Mas a música tem valor. A música faz sonhar. É uma música que um dia eu falei assim, acho que você está querendo encerrar, senão eu vou falar mais. Não, fica tranquilo. A Cristina começou, depois vai fazer. Você vai lembrando de coisas e a gente vai colocando, acrescentando, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo. Então, tem coisas que faz a gente sonhar e a gente tem que correr atrás. A gente tem que acreditar na gente. Então, e a gente fica, às vezes, né, com vergonha de achar que é menos, porque o fulano faz isso, faz aquilo, mas não. Você vai, você corre atrás. E como outras músicas também, que falam de coisas bonitas, né? E nada é por acaso. Porque se não fosse esse destaque, essa plataforma, porque na realidade o que fez a gente acreditar no nosso sonho foi destaque. Foi destaque. Foi destaque. Porque ela nos mostrou que tem caminhos, que você tem um caminho. Então a gente tem que pensar muito nisso. Então não importa essa música caipira, não importa, importa é a mensagem. E um dia eu falei assim, eu vou falar uma coisa. Mãe, se essas músicas não fluir, eu falei assim, não. Primeiro foi para ela, desse jeito para ela, eu vou transformar em poesia. Aí depois eu falei assim, não, eu posso transformar em 2 coisas. Em poesia e em livro. Eu falei isso para minha mãe. Assim, a pessoa pode ouvir, olha só a minha cabeça. Eu falei assim, mãe, a pessoa vai ler a minha poesia e vai ler a minha música. Eu vou lançar. Porque é um trabalho que vai ficar, porque é um trabalho bonito. São músicas que falam de coração, que falam das coisas simples da vida. Eu falei de jeito para ela. Cristina, eu topo, hein? Já estou te avisando. Se quiser, nossa editora está à sua disposição para isso. Eu tenho um projeto
e eu vou começar. Eu tenho um projeto, eu vou escrever, eu quero falar sobre vidas, olhar de um sertanejo. Em tudo que eu inspirei do meu pai, da minha mãe, que eles mostraram a questão da natureza, o valor da natureza, e o olhar daquele homem, um homem crítico, na verdade, que eu vejo meu pai que é um sertanejo, mas meu pai tem um sertanejo, uma sabedoria, um crítico construtivo. Você vai ver, vamos lançar um livro. Já Eu vou te top. passar, de poesia. Você sabe que eu tenho aqui agora, mais recente, o Guilherme Zacura. Eu lanço ele, eu penso que o e-book dele agora é a segunda semana de setembro, se eu não estiver enganada. Assim que estiver pronto aqui, eu mando um exemplar para você. O Guilherme Zacura é um homem de 70 anos que está contando as aventuras dele com o pai na Amazônia e no Pantanal. Mas por que ele está escrevendo isso? Ele é um serpentólogo. Você sabe o que é isso? Serpentólogo é uma pessoa que viveu a vida toda e ainda faz isso, capturando serpentes na mata para tirar o veneno, para poder fazer o soro antiofídico. Então, registrado, certificado direitinho junto ao Instituto Butantan. E ele aprendeu isso com o pai, que não se mata a cobra. Não. Entendeu? Se respeita a cobra, né? Mas não se submete a ela para que ela te morda. Mas você que foi no mato. O mato é dela. Então, tem muitas coisas que o Guilherme Zacura está contando nesse livro, que é da vida ribeirinha, que é da vida sertaneja, que é da vida... Lindo. É lindíssimo o livro. Eu me emocionei com o livro várias vezes. Por quê? Primeiro, relacionamento pai e filho. Só que o pai não existe já tem muito tempo. Não existe fisicamente. Né? E ele está fazendo isso em honra a esse pai, em honra a esse amor que ele sente por esse pai. E porque ele está num momento da vida que ele pode tornar isso público, até como incentivo e resgate de valores humanos dos quais os mais jovens agora não conhecem. Do respeito, do obedecer, do entender, do aprender com as nossas origens. Então, esse livro é fantástico. Isso. Quando estiver pronto, eu vou te mandar para que você tenha aí, porque é muito próximo do que você quer fazer. Esse resgate do sertanejo, desse sertanejo que, sim, tem uma criticidade, e dentro do conhecimento dele, ele é doutor, ele é mestre. Né? É isso mesmo que eu quero fazer. A gente precisa mostrar isso para o mundo. Eu super top, se você quiser, já tô imaginando. Mas mais do que isso, Cristina, conversar com você hoje, para mim, foi muito importante. Eu quero te agradecer, primeiro por Tributa Minas, que é uma música que eu gosto muito, e ali você defende a nossa Minas Gerais, junto com Doreni e Jair, e eu não tinha feito isso para você ainda, te agradecer. Segundo, que o seu fascículo, assim, ele chega para encerrar com chave de ouro essa coleção, e vocês todos me deram um presente muito grande. Quem colecionar vocês está aprendendo com 40 biografias totalmente diversas. No entanto, todos vocês têm uma grande coisa em comum. Música boa é música boa. Então, brigadíssima, com todos os ismas possíveis, porque essa é a primeira de muitas que a gente vai ter para fechar o seu fascículo, mas é muito bom poder falar com vocês, e é engraçado que eu já estou com saudade, nem terminou, Cristina, porque nós temos ainda você, mas já estou com saudade. Eu também, eu já vou ficar, você já fala, Cris, tem reunião, vamos conversar ali, opa, estou indo. Pois é. Então, fique antenada aí. Daqui 15 dias a gente começa a te perturbar para os ajustes, combinado? Tá, tudo certo. E aí, muita coisa a gente não falou aqui, Cristina. Muita coisa mesmo. Nossa, eu nem deixei você falar. Não é, mas a ideia não é que eu fale. A ideia é que vocês coloquem aquilo que vocês querem e você vai perceber, quando a gente for para os ajustes, a gente não falou foi nada aqui ainda.
Nossa, olha, tem tanta coisa. Você nem Exatamente. assim, olha só, tem 2 irmãos, né, maravilhosos. Na minha infância, catei tomate, minha mãe e minha mãe É, cantando. E meu pai, vamos cantar musiquinha quando cata tomate. então tem muita coisa que a gente nem passeou por ali ainda, e que agora, no escrever... Bom, o Afra Nascimento, ele resumiu essas conversas assim, ele falou, Ana, as pessoas pagam analista e psicanalista um tempão e muito caro para poder encontrar alguma solução. A partir de hoje, eu vou dizer assim, as pessoas deveriam escrever um livro. O Afra disse que ele nunca tinha... puxa, isso até me emocionou, eu chorei Ah, depois, porque ele disse assim que ele nunca tinha se aberto tanto, falando tanto, e ele sabia que a construção, ele tem mais de 35 anos de carreira só, né? Só isso o Afra tem. só isso. E aí ele disse assim que ele nunca tinha, ele sabia o valor do que ele tinha construído, da trajetória dele, mas ele talvez não tivesse consciência de quão grande eram as coisas que ele já fez. Que escrevendo esse livro ele pôde, puxa, mas é mesmo, eu fiz isso foi revolucionário para a época, inédito, eu fui audacioso, eu fui corajoso. Nossa, como eu fui bom nisso mesmo. Ele falou que ele nunca tinha olhado dessa forma. Então, no final, ele até agradeceu, mas quem tinha que agradecer ali era eu, porque a gente aprendeu muito, muito, muito com a África, muito mesmo. Adorei, Mas a adorei gente não. quando ela abriu os fascículos, né? E a Dorene mudou a minha concepção do projeto, porque a ideia é aquela que o Lucas queria, e inclusive vai acontecer, que é ter um livro, livro físico, aonde todos vocês tenham 10 páginas, 8 em história, mais a ficha fonográfica de vocês e o QR Code de vocês para a pasta de vocês. É isso que o Lucas quer. E nós estamos fazendo isso. Então, por isso que a tua entrevista chegou agora, porque isso vai ficar pronto, inclusive, primeiro que o seu fascículo. No entanto, Cristina, quando eu fiz a entrevista com a Doreni é uma pessoa que eu quero para minha vida. Para minha vida. Independente dela gostar de mim ou não, eu gosto dela. Nossa, ela é espetacular em tudo. Espetacular. E eu sentei com a Doreni, eu ainda fiz com a Doreni, eles estavam mexendo aqui, não sei o que eles estavam fazendo, acho que fiação, sei lá. Eu fui sentar lá fora, aqui onde eu moro é uma chácara, Uhum. e sentar lá fora. E aí eu estava com o sol que eu gosto, na boa companhia da Doreni, e eu acho que o nosso primeiro vídeo deve ter mais de 2 horas, porque ela tinha esse tempo e eu não tinha, mas eu fiz com que tivesse. E a conversa não acabava, e não acabou. Quando a Doreni começa a falar, eu ligo para o Lucas e falo assim, Lucas, eu não sei o que você quer aí, mas eu não vou fazer só o que você quer. Se você não quiser, tudo bem, mas eu vou falar com todos os compositores a proposta que tanto que assim, a Doreni, eu fiz o dela do começo ao fim. Por quê, Cristina? É tanta história ali, eu aprendi tanto com aquela mulher em 2 horas de conversa, que viraram 4, que depois viraram 8. Não tinha como não aprender. Não tinha, não tinha. E a Doreni me abriu a consciência de que cada um de vocês precisava de um livro individual. É loucura o que eu estou fazendo, eu sei que é, porque o espaço de tempo é curto, né? Por exemplo, muito provável que o seu fascículo só fique pronto em novembro, fim de novembro. Muito provável, se nada acontecer de errado. Ok, então é um projeto de 1 ano, lançando todo mundo, toda semana um, toda semana um. Eu onerei toda a minha equipe, mas quer saber? Ninguém reclamou. Pelo contrário, a minha equipe inteira está contente, motivada e, assim, alegre. Nossa, Porque, imagina. Deixa eu te falar. porque assim, é uma loucura que eu impus para eles, porque, querendo ou não, vocês são 40, então são 40 no individual, no fascículo, é 40. E fora vocês, nós já tínhamos lá em janeiro um planejamento
até novembro. Então, até novembro, um escritor nosso por semana. Então, além desses, eu catei 40 de uma vez e joguei no colo da minha equipe. E assustava no começo a minha equipe, mas quando eles produziram Doreni, eles sentiram o que eu senti quando eu fui fazer a primeira entrevista com ela. E aí eles entenderam, então ninguém mais reclamou. É compositor em destaque, eles vão até 2, 3 horas da manhã, eles fazem o que é necessário para sair naquele tempo, naquele dia, naquele horário, e nós estamos atrasados no total em 3 semanas. Então era para estar com 3 compositores de vocês já lançados. Hoje são 17, era para a gente estar no número 20 já. Mas mesmo assim, ninguém desiste, ninguém nada. Pelo contrário, todo mundo está com gana. Porque é muito porque vai ficar bom. O trabalho vai ficar maravilhoso. A gente não precisa ter pressa, né? E esse seu olhar aí é muito bom, porque quando a gente começa a falar, ainda a gente vai buscando, né, o que está dentro da gente, e a gente gosta mesmo de contar. A gente gosta, se você falar assim, se brincar, eu vou até à tarde. Por quê? Quando a gente fala da gente... E a gente gosta. A gente gosta. Então, assim, aí você fala um pouco de você, da outra situação que você aprendeu, que você conheceu, sua vivência, porque são vivências, né? E vivências que marcaram, assim, marcaram nossas vidas, né? Porque a gente, eu, Loreni, você, a gente viu o processo da vida, né? Então, a gente, assim, no sentido de que você viu chegar a modernidade, você viu a chegada da modernidade, você está vendo agora, a gente começa a observar, não são todas as pessoas, que começam a olhar e observar os valores que tem a sua terra, o seu estado, o seu país, o valor que é o seu país, o valor que é o seu estado, o valor da sua infância, da sua né? casa. Mesmo lá com a sua mãe, porque minha mãe, ela mandava a gente buscar a vara da gente, para a gente apanhar, sabia? E Sim. todos os 3 apanhavam, porque um para não rir do outro. Ela mandava buscar a vara, tirava de amora, tirava toda a folha, e nós 3 apanhávamos. E aí, juntos, meu pai chegava à tarde do curral, ela falava assim, conta para o seu pai o que vocês fizeram hoje. Ah, só porque fez um suco, uma limonada, e usou açúcar, sem pedir. Então, são coisas simples, né? E a questão muito assim da família ali, o tempo todo, olha, cuidado com essa planta, olha, cuidado com isso, com aquilo. E a gente volta agora, hoje, né? E a gente vê que há uma preocupação, porque o hoje, ele é muito, como se diz, as pessoas enxergam hoje, algumas pessoas, essa geração, alguma família, como descartável. Não, vai lá, compra uma comida, ao invés de fazer o bolo. Vai lá, gostoso é você fazer o bolo, gostoso se você vê sua mãe fazendo uma rosca, isso é gostoso, não, vai lá e compra. Ah, não, assiste na TV, vamos ao cinema, não, aluga o filme. Tá bom, indo ao cinema. Apesar que foi uma vez só, mas eu gostei. Então, são coisas que enriquecem a gente, mas são pessoas e pessoas. Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que elas ainda não enxergaram isso. E a gente já vê, eu como professora, já vejo estudantes já preocupados com o meio ambiente, né? E preocupados porque eles chegam em casa, eles querem conversar e eles não têm atenção. Então, um pouquinho, né, que a gente conta dentro, eu acredito na educação no seguinte, no que eu posso, mudar, não o sistema. Então, que eu possa ali contar alguma coisa e fazer aquele aluno sonhar, imaginar, né, despertar a criatividade, o sonho dele, isso é muito bom. Então, e a gente ali, que eu percebo, né, o valor que tem
as pessoas ali do grupo de destaque, os compositores. Sim. Você pega de Nailson Costa, eu nem sei mais se essa parte do livro, se não for, depois o menino edita esse vídeo para você. Mas assim, você pega ali de Nailson Costa, teve um dia que o Dinailson me emocionou completamente. Eu sou pirada no Dinailson, por vários motivos, mas nesse dia o Dinailson me ganhou. Então o Dinailson ficou um tempo na Bélgica, tal, não sei o quê. Quando ele voltou, ele foi direto ver os pais. E é sertão do sertão do sertão, ali divisa de Tocantins com Goiás. Então, é a região mais sertaneja mesmo do Brasil. E ele chega lá, ele tá sentindo falta do cheiro da mãe. Entendeu? Ele tá sentindo falta do abraço. E aí ele postou um vídeo, isso tá no YouTube do Dinailson, ele postou um vídeo da vida que, assim, porque ele foi para a Bélgica, ele viu a tecnologia, o mundo moderno, tudo, né? Tudo novo. Mas o que ele queria, o que ele sentia falta? Do cheiro da mãe. Dessa roça, aonde a mãe vai para a lavoura, com a bacia, para trazer as coisas para o almoço, desse frango que fica na hora. E isso não é que ele sentiu falta, só falta. Isso é tudo o que ele tinha, que ele tem de melhor. Então, você vê a valorização que ele deu para a família, para o pai, para a mãe, que nem sabe o que é celular. Lá onde os pais dele moram, o celular nem funciona. Ele gravou esse vídeo, teve que vir para a cidade para poder postar, porque não tem internet. Agora tem internet lá na roça. Entendeu? Mas eu sei. Tão lindo, tão perfeito, porque esse pai e essa mãe deu para esse homem, que hoje é Dinailson Costa, o chão para ele pisar, o alicerce dele. Então, ele voou. Com 40 anos, o Dinailson, tudo que ele se propôs a conquistar, com 40 anos, ele conquistou. Ele voou, ele aprendeu a ler. Pensa, eu e você, professora, a gente acha isso a revolta, né? Ele aprendeu a ler com 12 anos. Com 12 anos que ele foi para a escola. Então, a gente sabe que isso não é o correto, que isso não é o certo. Mas nada impediu o Dinailson de se tornar extraordinário. E ele voou, e se tornou. 40 anos, ele realizou tudo o que ele queria. O que ele fez? Voltou para casa do pai e com a mãe. Entendeu? Mas é isso. Essência. É sobre isso que a gente está falando. Então, que bom que todos os outros passaram antes de você, Cristina, para que a gente possa frisar essas coisas, sabe? Para que a gente possa falar dessas coisas, dessas importâncias, do porquê que vocês são diferenciados, o porquê que a Destaque Music VIP é um grupo de compositores totalmente diferente do que tem no mercado, porque o que tem no mercado hoje é bom, mas é efêmero. E aqui eu não estou exagerando na palavra. Passa. Mas vocês estão construindo algo que é além de vocês, e vocês talvez vocês nem saibam a dimensão do que vocês estão construindo. E tudo bem, porque o bom não é a chegada, o bom é passear pelo caminho e observar tudo que seu pai te ensinou, né? Observar as placas, as plantas, a natureza, o que está acontecendo nesse caminho. Obrigada, viu, Cristina? Eu que agradeço, de coração. Vai ficar muito bonito esse negócio, viu? Eu que agradeço de coração, viu, pelo carinho, por tudo. Agradeço a Doreni. Se a Doreni não tivesse aquela história incrível, eu não teria aberto meus olhos para ver as individualidades do que o Lucas me pediu. E agradeço ao Lucas por ter tido essa ideia genial de colocar todos vocês em 2 produtos diferentes, tão diferentes, um de resumo, para que um possa mostrar o outro, e um individual, para que a gente possa dar vazão a tudo que vocês ainda podem ensinar, além da música de vocês. Então, né, olha só pessoas especiais, né? Só pessoas iluminadas, porque o Lucas, ele é uma pessoa muito iluminada. E é isso mesmo. Cristina, vamos ter mais, tá? Então, essa é só tá bom. Vamos ter mais, tá bom?
Tá certo. Um beijo para você. Fica com Ai, Deus. Beijo na obrigada. mãe, beijo no pai. Tá, um beijo aí na família aí, tá? Amém, amém, Eu amém. Até acho que a próxima. hoje eu vou conversar com Deus, viu? Assim, Deus, olha, se for para eu ser mãe, viu? Agora eu já sei que eu posso, nada é impossível. Não, não duvide. Não, nada é impossível. Não duvide. Beijo, obrigada. Beijo no Tchau. coração, beijo na família. Até mais. Tchau.